Mas então nós vamos prosseguir, enquanto vocês vão alimentando aí suas questões para trazer ao final, nós vamos partir agora para a apresentação da equipe. Então eu vou convidar aqui um por um, vou começar pelo professor Afonso Armando Conzen, ele que é o nosso querido, eu brinco que ele é o reitor de assuntos acadêmicos aqui do nosso grupo, que ele é um inspirador. E ele escreveu sobre esse tema em 2009, quando nós fizemos juntos uma formação para a primeira turma da Escola Nacional do Serviço Socioeducativo, SINASE, né? E a Universidade Nacional de Brasília. E lá ele teve essa ideia de escrever sobre segurança e cuidado, e é ele que nos inspira hoje. Conzen, seja bem-vindo. Obrigado, Leoberto. Boa tarde a todas e todos. Uma honra estar aqui participando do início dessa caminhada, um início mais formal, em que nós inauguramos as partilhas formativas, que é uma estratégia, acho, muito bem eleita pelo programa e que vai nos permitir trocas, escutas, né? Perguntas e respostas, porque nem sempre a gente tem respostas para todas as perguntas, né? Talvez seja esse o grande desafio, né? Que respostas nós já podemos formular para as perguntas que já são conhecidas, que outras perguntas que ainda sequer sabemos formular, podemos aprender nesse percurso. Eu estou aqui, então, na condição de membro do corpo docente das formações, né, em Justiça Restaurativa, desse programa. É meritória essa iniciativa, eu quero louvar todos os representantes do sistema estadual que estiveram na abertura, a juíza, o delegado regional, os representantes da secretaria, né, do Conselho Penitenciário, e também toda a representação aqui da 7ª Delegacia Regional. A minha vida institucional está vinculada ao Ministério Público, eu sou procurador de Justiça aposentado, e lembrando as cidades que vão ser contempladas nesse programa, Leoberto, me lembrei que eu fui promotor em Casca, atendi Guaporé, o presídio regional de Guaporé, lá no meados dos anos 80. Fui promotor de justiça em Lagoa Vermelha, onde também atendi o presídio, e depois Erechim, presídio regional, já com maior dimensão. Eu me lembro de que, quando eu botava alguém na cadeia, vamos falar assim, né, com essa linguagem mais simples, porque essa, então, era também a minha função como promotor de justiça, eu costumava visitar com frequência os estabelecimentos penais, especialmente depois de um júri, depois de uma condenação, para conversar com os apenados. E o que eu notava, e também esta própria insegurança, muitas vezes, entre os servidores. Um certo medo, uma certa falta de confiança quanto ao futuro, ou seja, eles não tinham muita certeza daquilo que os esperava depois do cumprimento da pena. E é essa pergunta, basicamente, que eu me fazia. O que vai acontecer com essa gente depois da prisão? Né? E talvez uma pergunta que eu aprendi a fazer um pouco mais adiante, que eu acho que foi uma grande insuficiência na minha formação. Perguntar, escuta, né, professora Beatriz, o que aconteceu com a vítima? O que está acontecendo com a vítima? Quem está cuidando das dores, dos sofrimentos, das perdas, dos danos que ela passou? O apenado tem consciência do dano que ele produziu? Nós poderíamos, quem sabe, no diálogo, na construção ou reconstrução da realidade, fomentar uma reflexão nesse sentido. E aí, nesse contexto, nós podíamos ampliar, não só para as vítimas primárias, também para as vítimas secundárias. Está acontecendo com a família desse apenado. Está acontecendo com a família da vítima. Portanto, além de produzir dor pela dor produzida, que alternativas eu poderia enxergar nesse mundo? Eu, no contexto em que eu atuava, eu achava que era melhor investir, enquanto exercício profissional, na prevenção
do que propriamente na penação. Por isso que, a partir de 90, eu desviei um pouco a minha atuação profissional para a área da infância e juventude, onde eu trabalhei esses anos todos no Ministério Público. Fui dirigente da antiga FEBEM, aqui em Porto Alegre, e, no fundo, um mundo que separa o apenado adulto não é muito diferente do apenado adolescente. Ele também está privado da liberdade, revela no contexto da convivência as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades. Como estabelecer com essa pessoa, ainda que em desenvolvimento, uma relação de cuidado, de proteção? Como usar, né, de forma protetiva os meios de força, e não só como instrumento de poder, de imposição, de controle? Essas perguntas, eu acho que a aproximação aos princípios, aos valores da concepção restaurativa, assim como suas práticas, com relação aos quais eu tive, né, Roberto, acho que todos nós tivemos muita desconfiança no início dessa aproximação, que foi lá pelos anos 2000, ela nos ensinou, né, que precisamos aprender de novo, ou aprender de uma vez por todas a conviver melhor uns com os outros. Então, esse é um dos propósitos da justiça restaurativa. A gente não sabe, não nasce sabendo conviver, né? Essa é uma competência que se aprende. E muitos pelos quais nós respondemos no sistema penitenciário, efetivamente não aprenderam a conviver com os outros. Ou então, nesse processo de desenvolvimento pessoal, tiveram, né, momentos de identificação negativa, ou seja, se consideram gente pelo que fazem de pior para os outros, em vez de se reconhecer como indivíduos que produzem algo positivo nas suas relações com os outros. O que sobra de humanidade, né, nessas pessoas? Talvez seja esta uma das principais perguntas. Eu me coloco nesse contexto, Roberto, participando das formações com um propósito claro, que é um propósito, antes de mais nada, pessoal. Eu quero aprender com vocês, né? Eu quero reconhecer em vocês que tem muito mais domínio sobre uma realidade que nós, ainda que professores, lá seu ainda que instrutores, temos muito mais para aprender do que para ensinar. E talvez todos nós, reunidos, podemos reunir o caldo de cultura, né, que possa contribuir positivamente para, né, a construção de um sistema penitenciário mais humano, mais inclusivo, em que todo esse esforço que cada um de vocês faz no trabalho cotidiano, não se perca pela reincidência, pelo retorno da penada à vida penitenciária, em vez de ele voltar ao convívio social, né, com perspectivas de integração, de inclusão, em que ele não se deixe capturar, né, pelas facilidades oferecidas pelas gangues e por tudo mais. É um desafio enorme. Quero cumprimentar cada um de vocês por já ter se habilitado, ter se inscrito. E o convite eu renovo. Eu gostaria de ver todos que possamos ficar pertos, pensar nesse ano inteiro em que a Polícia Penal do Rio Grande do Sul investe, né, em perspectivas positivas para a gestão da convivência, não só entre nós, que somos os responsáveis pela gestão do sistema, mas também na nossa relação com quem, afinal de contas, nós somos os principais responsáveis pelo cuidado. Segurança e cuidado. Quero aprender com vocês sobre isso. Obrigado, Roberto. Muito bem, Conzinho. Obrigado aí, você, pela parceria, sempre junto. Ele que é o nosso grande mentor intelectual, junto com a doutora Pia, professora Beatriz Gerserson. Nos ensinou que serviço social não é só assistência, é muito mais. É pensar criticamente a realidade das políticas públicas. É isso, Bia, você que pesquisou o sistema penal restaurativo no Brasil, que pesquisa medida socioeducativa, que já se tornou uma especialista requisitada nesse tema.
Conta para nós o que que você vai fazer. Aliás, parece que você vai fazer duas coisas, além de dar aula e coordenar conosco o programa, você vai fazer pesquisa conosco e avaliação. Então, boa tarde a todos e todas. Quero saudar as autoridades aí que nos antecederam no primeiro bloco, não é? Também os gestores das unidades prisionais que estão aqui conosco, os servidores participantes desse programa, os meus colegas docentes, né, da Escola da Júris, saudar também a pessoa do Dr. Irion, que eu acho que teve que nos deixar, mas pela oportunidade que a Escola da Júris aqui nos oferece desse programa de formação. E dizer para vocês que esse é um momento de celebrar, mas para mim especialmente de agradecer. E com isso eu começo falando um pouquinho de mim, já que vamos conviver durante esse ano. Eu queria agradecer o Dr. Leoberto pela oportunidade que esse programa me oferece de continuar fazendo aquilo que eu mais gosto, que é ser professora. Eu sou professora aposentada, atuei durante 36 anos no ensino superior, na Escola de Humanidades, a PUC do Rio Grande do Sul, onde atuava nos programas de pós-graduação de Serviço Social e Educação, e onde me tornei, então, pesquisadora no tema da justiça restaurativa. Mas também fui servidora do Poder Judiciário, onde atuei em todas as áreas, inclusive com o Dr. Irion na vara de execução criminal na comarca de Canoas. E, neste contexto, atuei por mais de 20 anos. Então, eu sou super aposentada como servidora, aposentada como professora, mas que continuo aqui na ativa com vocês, fazendo isso que foi tão bem descrito pelo Dr. Conze, que é essa possibilidade de continuarmos aprendendo. Enquanto estivermos vivos, estamos aprendendo uns com os outros e nos tornando pessoas melhores. E eu, desde já, agradeço também a oportunidade de aprender com vocês. Tá bom, então vamos passar aqui para a nossa guardiã dos livros. A Raquel, ela é uma figura impressionante. Ela veio do mundo das escolas, mas ela acabou fazendo mestrado na Justiça Restaurativa. Ela coordenou aqui em Caxias o programa de Justiça Restaurativa, né? E ela é uma leitora assídua e dedicada, está sempre em dia, né, Raquel, com a literatura, isso nos impressiona. E ela vai fazer a coordenação das equipes, ela vai ser instrutora e vai fazer a coordenação da equipe da parte prática. Bem-vinda, Eu Raquel. tenho que dizer que o professor Leoberto me chama da bibliotecária. Então, eu sou bibliotecária, tá? Bom, então eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Raquel Marques e já tem outra Raquel também comigo aqui na equipe, a Raquel Cadori. Então será uma equipe de Raquéis, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Queria saudar a cada um de vocês que está tirando uma parte dessa tarde para estar com a gente, para conhecer um pouco mais do programa e para estar aí se incluindo, né, neste programa enorme aí que vai durar este um ano e que eu fico muito feliz já de ver essa tela iluminada, muito entusiasmada de estar aqui com vocês, de poder acompanhar desde o início dessa caminhada. Mas já tem como dizer para vocês também que eu me sinto muito desafiada, né? Porque a justiça restaurativa tem um segredo, né? Ela nos mobiliza. Ela não nos paralisa, ela nos mobiliza, né?
E isso é muito interessante, porque, como o professor Leoberto disse, né, eu chamo ele de professor, que é nosso docente aqui da Escola das Júris também, de onde eu também sou, né, a justiça restaurativa, ela nos tira de uma parte onde a gente apenas assiste, onde a gente apenas aplaude, onde a gente é espectador. E ela nos torna realmente ator, né? Ator protagonista principal das caminhadas que a gente tem aí pela vida, que sejam caminhadas profissionais, institucionais, familiares, né? Do nosso cotidiano, que todos nós, né, temos aí os diferentes papéis que a gente exerce. Então, isso é o que me mobilizou. Eu, professora de escola pública, por 34 anos, descobri, né, a justiça restaurativa, que foi trazida aqui em Caxias do Sul, a minha cidade, pelo desembargador Leoberto. E desde lá, desde as primeiras formações que fiz, acabei não conseguindo mais, né, me desligar da justiça restaurativa, continuei a docência, tive muitas funções dentro do magistério, trabalhei também 10 anos na Secretaria de Educação, Municipal de Educação, e pude também atuar em diferentes contextos com a justiça restaurativa. Contexto de educação, contextos diversos, né, em sistema socioeducativo, comunitário. Atuei numa central aqui de Caxias do Sul de práticas restaurativas que atuava com criança e adolescente, suas famílias. E então não parei mais, né? E hoje, então, além dos círculos, também sou docente e instrutora de círculo de construção de paz. E estarei junto com vocês nessa caminhada com a Marivane Carvalho, com a Raquel Cadori, com o Daniel Cadori. Então, a nossa equipe, será responsável por formar facilitadores desse programa. Então, ao longo dessa formação prática, a gente vai trabalhar com diferentes situações. Então, como tem uma frase do professor Konzen, que eu gosto muito, que diz assim, que os círculos de construção de paz é um ritual orientado para a relação. Então, se é um ritual orientado para a relação, nós vamos usar em diferentes contextos. E é isso, né, que nós vamos abordar numa primeira formação, uma formação presencial, prática, onde nós trabalharemos os círculos de construção de paz em situações menos complexas. Quer dizer que não existe um dano, não existe um afetamento, não existe um trauma, não existe um conflito. Existem situações em que a gente precisa fortalecer essas relações, ampliar olhares ou construir conexão. E também nós teremos as formações, então, mais complexas, onde já existe aí um dano, né? Algo que eu precise trabalhar com uma estrutura um pouco diferenciada. E os círculos de construção de paz, eles se revelam uma estratégia muito potente para as unidades prisionais. Eu estava lembrando aqui agora, né, da frase da Diana, quando a Diana disse assim, que são condições, né, muitas vezes insalubres, né, que marcam aí os contextos das unidades prisionais. Então, eles se revelam realmente uma estratégia muito potente nesse contexto dessas unidades prisionais. Quando a gente pensa que a gente pode oferecer um caminho estruturado para o diálogo em ambientes marcados por essas tensões, por essa sobrecarga. Como que a gente vai ofertar isso? O professor Konzen, ele entregou o jogo aqui, né? Nós não vamos trazer aqui uma caixa de ferramentas onde vocês estarão recebendo isso de uma forma, né, fechada. Não. Essa formação, ela é construída com os grupos. Então, de acordo com os grupos, nós estaremos construindo essa relação, estabelecendo essa conexão e trabalhando essa estrutura dos círculos de construção de paz para que façam sentido para os ambientes que vocês atuam. Então, esse programa, ele tem toda essa estrutura pensada justamente em vocês. Então, é algo extremamente
é uma oportunidade muito grande de nós estarmos aqui, né? E desta região receber esse programa. Então, eu me sinto assim desafiada também, né, de estar com vocês. E já dizendo aqui que o professor Leoberto falou da plataforma Moodle, lá nós teremos, eu como bibliotecária, né, então estarei responsável também pela plataforma, e ela vai ser alimentada com materiais que vão ser selecionados por esses docentes carinhosamente, né, estrategicamente, para que vocês realmente tenham subsídios para dar conta de todas as questões que a gente vai, né, que vão surgindo. Todas eu não digo, né, mas muitas das questões que surjam aí no decorrer da nossa caminhada. E também, né, as próprias apresentações das aulas, esse material, as gravações das lives vão estar todas, né, ali sediadas na nossa plataforma Moodle. Então, só queria dizer que é um prazer estar com vocês, que eu estou muito feliz de poder iniciar essa caminhada com vocês e, né, só tenho, assim, que me colocar à disposição de cada um de vocês. Obrigada, prof. Leoberto, lhe passo a palavra. Voltei. Prof. Bia. Agora melhorou, né? Vocês me desculpem, mas são aqueles acidentes tecnológicos de uma pessoa um pouco mais antiga, que é o meu caso, né? E dizer para vocês, falando nos apelidos, né, da bibliotecária, para a gente tornar aqui a nossa tarde um pouco mais leve, eu às vezes sou chamada pelo Dr. Leoberto, pelo Dr. Conzen, como sócia fundadora. Na medida em que também lá nos idos dos anos 2000 estivemos juntos, né, nos primeiros momentos, especialmente daqueles momentos profícuos das invenções democráticas que tínhamos no Fórum Social Mundial, que acontecia aqui, né, na nossa cidade de Porto Alegre, onde eu estou, e onde tivemos a oportunidade, então, de ver florescer, inclusive num contexto internacional, a presença da justiça restaurativa entre nós, especialmente com o impulso, né, da Unesco e da Secretaria de Reforma do Judiciário. Então, falando de antiguidade e falando de seguir a vida sempre aprendendo, eu queria também dizer para vocês que depois que eu me aposentei, eu também me reinventei. E hoje em dia eu sou consultora para organizações privadas no tema de justiça restaurativa no que se refere à manutenção da segurança, especialmente em instituições sociotécnicas complexas, que são aquelas organizações que podem, pela própria natureza do trabalho que desenvolvem, oferecer risco à vida dos próprios trabalhadores, da comunidade e de terceiros, né? E que são normalmente organizações muito tensas, com muita verticalidade, com muita hierarquia, onde seguir regras e normas é o princípio número um, de modo a que se confie que a segurança vai ser alcançada. Mas a notícia que vos trago é que, depois de todas as regras cumpridas e bem cumpridas, lamentavelmente, nem sempre o que a gente produz é segurança. Então, o meu papo com vocês vai ser um papo sobre cultura. Cultura organizacional, cultura prisional e uma abordagem que visa localizar a justiça restaurativa como uma chave superpotente que a gente pode virar para processos de mudança de cultura nas prisões. E eu estou falando de processos, né? Então, eu estou falando de uma jornada, por isso a relevância de estarmos em um programa. Não estamos aqui num projeto, não estamos numa iniciativa pontual, a gente celebra o início de um programa que nos coloca numa jornada que é a jornada de uma vida, né? Que nos desafia todos os dias na nossa vida cotidiana, no contexto das prisões,
a repensarmos o conjunto das nossas práticas, especialmente quando as situações mais difíceis acontecem. Tem um pessoal mais antigo, que vocês, na maioria de certo, não eram nem nascidos, mas que lá no início da década de 80, um pessoal da área de gestão, quando tentam definir o que é cultura, eles dizem que cultura é o jeito como a gente faz as coisas por aqui. O que a justiça restaurativa pode nos auxiliar? Nos auxiliar a nos interrogarmos construtivamente, proativamente, positivamente, no jeito como fazemos as coisas por aqui nas prisões. O jeito como fazemos as coisas por aqui não é destino, é construção social. E assim como a gente constrói na esteira da cultura da própria sociedade ocidental, que aprendeu que a gente talvez consiga mudar as pessoas, mudar as situações em direção ao que é esperado pelo medo e pelo sofrimento, talvez a gente possa se questionar se isso precisa ser definitivamente e sempre assim. Então, nós vamos nos dedicar, né, nessas oportunidades que vamos nos encontrar. O nome desses caras é o Deal e o Kennedy, para quem se interessar. É um livro chamado Culturas das Organizações, os Ritos e Rituais da Vida Organizacional. É bem interessante. Bom, mas também dizer para vocês que quando a gente fala de construção coletiva, né, a gente tem que admitir, né, que nós estamos falando de um contexto organizacional muito particular, que aqui já foi descrito por vários, né, como um contexto tenso, um contexto de dificuldades, um contexto com inúmeros desafios. Nesse contexto organizacional, talvez um dos principais desafios seja fazermos aquilo que o Dr. Konzen nos trouxe como um enquadramento para variar, maravilhoso, como ele sempre faz, que é o enquadramento do melhorar e aprender. Até que ponto, né, aquilo que a gente produz com a cultura prisional, especialmente nas nossas relações, no nosso cotidiano de trabalho, de fato nos ajuda a melhorar e aprender, ou de fato nos auxilia a nos estranharmos, a nos alienarmos cada vez mais, a perdermos o sentido naquilo que somos, o que fazemos. Não existem promessas fáceis, mas eu quero falar sobre mim. Depois de 20 anos como servidora no sistema de justiça, a justiça restaurativa me instaurou uma possibilidade de sentido em relação ao meu trabalho, ao trabalho que eu realizava, que parecia esgotado nessa possibilidade de sentidos. Então, é com essa esperança, né, de que a gente aqui possa resgatar o sentido de trabalho de todos nós e de cada um, num contexto que é diverso, que eu convido vocês a que não me abandonem, que venham nas minhas aulas, que participem, que tragam os seus questionamentos. Também dizer, como falou o Dr. Leoberto aqui, que nós estamos preocupados com o monitoramento e avaliação. Como é que nós vamos saber se a gente aprendeu e melhorou através da contribuição da justiça restaurativa se a gente não acompanhar o que a gente faz? Se a gente não monitorar e avaliar o que a gente faz? Então, eu pretendo agregar a minha contribuição com todos vocês nesse processo, né, de monitoramento e avaliação, naquilo que nos couber, de modo a que a gente possa exercitar o valor central da justiça restaurativa, que é a responsabilidade, que possamos exercitar a responsabilidade em relação a todo esse investimento que está sendo feito,
investimento do tempo de vocês, investimento de recursos, investimento de sonhos, investimento de esperanças, todos os investimentos, no sentido de que a gente possa acompanhar esse processo e, ao final, talvez respondermos: será que funciona? Funciona para quê? Então, é isso aí, gente. Esse era o recadinho por agora, por enquanto. Até muito breve. Oh, já fiquei doido por ver essa aula aí. Essa aula, depoimento empolgada, empolgante. Bia, obrigado. Você não contou tudo, eu sei que você tem muito para contar, né? Como é que são essas organizações com as quais você tem construído uma cultura justa restaurativa, né? E aguardem, não vamos dar muito spoiler por aqui, né? Mas vamos chamar a Marivane, porque o que a gente está fazendo, dá para ver, né, que é um programa de pedagogia social amplo. Então, a gente precisa ter uma pedagoga, uma professora de chão de escola, ela que também é uma instrutora multiplicadora, voluntária, apaixonada, tem levado justiça restaurativa além dos limites da sala de aula para as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação em Caxias, da Secretaria Estadual de Educação, atuando junto, primeiramente, à quarta CRE, depois a SEDUC, e hoje estará conosco aqui, porque ela é baseada, como a Raquel e eu, baseados em Caxias. Vejam que nós estamos construindo com prata da casa. Os porto-alegrenses vêm só de coadjuvantes. Quem vai pisar no terreno, vocês estão conhecendo agora, é povo da terra. Vamos lá, Marivane. Obrigada, muito obrigada, doutor Roberto, obrigada, Você está colegas. vestida de coelhinho da Páscoa, Tô... com as orelhinhas. E tem os dentes também do coelhinho, né? Então, tô completa para melhorar aqui. Tem um pessoal fazendo um barulho aqui, melhorar para me escutar também. Talvez dê uma oscilada aqui, a internet não está muito boa, mas enfim. Mas eu estou aqui muito feliz, né? Pelo convite, por estar com pessoas assim tão, para mim, muito caras, bastante. Eu sou, sim, professora de formação, mas há muito tempo eu venho trabalhando na área da prevenção. Muito tempo. E primeiro saúdo, então, a todos os meus colegas aqui e as pessoas maravilhosas que estão aqui nos ouvindo e já me encheram o coração quando eu ouvi o Fernando e a Fernanda trazendo um depoimento. Fernanda, eu trabalhei na Zona Norte de Caxias, né? Então, essa realidade me chamou, me lembrou o trabalho que eu fazia lá e trabalhava bastante com justiça restaurativa também lá na região. E que bom, né, Fernando, de pensar assim, é um sonho que voltou, é algo que voltou, é algo que está em nós. Ontem eu ouvi uma pessoa falar algo que para mim fez muito sentido. A justiça restaurativa, ela despertou em mim algo que a gente já é. Então, esse é o convite. Despertar algo que você já conhece. Então, é mais ou menos assim que eu acredito na justiça restaurativa. Despertar algo. E eu aprendi muito. E a fala que o doutor, professor Conzen trouxe, é que eu vou aprender com vocês? É isso. É isso que me move. Me move é saber que as perguntas nos movem. E a justiça restaurativa traz muito isso, né? Perguntas. Porque às vezes as respostas, elas nos paralisam. Ah, então é isso? Opa, então não dá mais. Mas quem sabe a gente fazer novas perguntas para nos mover. Então eu vou trazer um pouquinho de quem é a Marivane para que vocês saibam quanto eu sou apaixonada. Em 2020, eu estava vice-diretora de uma escola e dois meninos, né, se meteram numa confusão lá. E eu estava grávida na época e eu tenho 1,5 metro de altura, tá? Se não passa disso.
E os meninos, mesmo assim, eu me meti no meio dos dois. Para quem é professor ou que já viu o professor, vai dizer assim: meu Deus, que horror isso, mas é assim, infelizmente. E eu acabei sendo, eles acabaram acertando um soco em mim. Gente, foi muito rápido, eu estava grávida e a polícia estava lá e deram conta dos meninos. E adivinhe, ninguém me ouviu. Porque eu, no momento, não era a interessada em saber o que tinha acontecido. E ninguém me perguntou o que você precisa. Eu não estou dizendo que está errado terem choque. Não é isso. É o que eu precisava naquele momento também. Eu queria ser vista. E o que eu queria era dizer: gurizada, o que vocês fizeram? Olha o que vocês fizeram em mim. Por que fizeram isso? Era só isso que eu queria. Então, quando eu digo que despertar é isso, o trabalho de vocês, eu tenho uma, assim, primeiro que quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Porque não é porque que eu estou conversando com vocês aqui, porque eu sou uma pessoa extremamente, assim, de dizer mesmo, né, espontânea. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Sei que ele não é fácil, mas é vocês que fazem esse trabalho lá e que depois essas pessoas podem voltar à sociedade. E que pessoas estão voltando à sociedade, mas que servidores estão na nossa sociedade também. Então, quando se pensa um projeto desse, se pensa no todos. Vocês, eles, as famílias, todo mundo. E eu fiz trabalho já em várias unidades, nas escolas, dentro das unidades prisionais, também aprendi muito, muito, através das perguntas que eu fazia, né, eu aprendia. Uma das coisas que eu mais gosto é aprender, é estar junto. E eu entendo que a justiça restaurativa, esse trabalho que nós vamos fazer, é exatamente isso, é sentar, conversar de uma forma estruturada, é um diálogo. Então, até eu falo para vocês entendem muito bem, mas eu falo muito para as crianças assim, quando a gente vai fazer um trabalho, que eu também trabalho com as crianças ainda. É que nem roda de chimarrão. A gente chama o pessoal para sentar em círculo ou fica um atrás do outro. A gente quer se ver, a gente quer conversar. E a gente não chama os outros assim, vamos tomar um chimarrão para brigar? Vem cá, vamos lá. Não, é para conversar. E muitas vezes a gente não pode não concordar, mas aí a gente vai conversando, né? Então é um pouquinho do que eu trago aqui. E sim, para mim, é um propósito pessoal. É entender assim que as pessoas podem ser mais felizes no espaço que tu está. E não é uma felicidade, né, de esqueci a palavra aqui, mas enfim, é algo realmente de tu estar vivo naquele espaço que tu está trabalhando. É de viver isso. Então, para mim é muito rico saber que eu vou estar trabalhando com vocês, porque tem uma honra muito grande. Já trabalhei com o pessoal do Caseme também, que eu acho o máximo, né? Trabalhar com eles, eu aprendi muito com eles também, e trabalhar com os jovens também, e muitas vezes a pergunta é o que nos faltava para a gente refletir junto. Quantas vezes as respostas paralisaram, né? Por que você não vai para a escola? Eu não entendo nada do que o professor está dizendo. Simples, né? Mas tão profundo. E agradecer imensamente. Aqui eu vejo uma pessoa a Aline, que é uma pessoa voluntária, né, Aline? Voluntária aqui nas escolas, fazendo um trabalho fantástico. E quando ela não atuava, a gente conversava, a gente trocava, né? Então, que bom vê-la aqui também conosco. A Andréa também. São pessoas que, são algumas que eu estou enxergando, tá? A Andréa Vaz, que são pessoas que a gente sabe, assim, que eu conheço de longa data, que o quanto tem esse trabalho, assim, com muito respeito, com muito carinho, tá? Eu acredito que é isto.
aí. Passo a palavra. Muito obrigado, Mari. Vamos lá, e a tua presença aqui também é um estímulo aos colegas da SEDUC, dos NEJAs, né, das suas unidades prisionais, para que estejam conosco, estejam conectados na mesma vibe também da educação. A Marivane e a Raquel vão responder por duas turmas aqui em Caxias. A Raquel também fará a turma, uma das turmas que vai ser em Bento. E aí nós vamos nos distanciar um pouco, atravessar o Rio das Antas e vamos lá. E vamos encontrar uma surpresa. Nós vamos ter uma dupla de instrutores lá, uma instrutora consagrada, um instrutor em consagração, né? A Raquel e o Daniel, eles são irmãos. A Raquel trouxe o Daniel de bônus. E além de virem do Vale do Taquari, da legendária oitava DPR, né, já na história da construção da restaurativa regional lá muito potente, na liderança da Samanta, hoje a diretora-geral da Polícia Penal, com um trabalho de chão de fábrica lá, Raquel e Daniel fazendo chão de cadeia, né? Fazendo circos em presídio, mas eu vou provocar porque ela não vai contar isso, e vou começar perguntando o que que faz a presidente da Associação Comercial Industrial de Encantado fazendo círculos em presídio e dando aula para nós. Seja bem-vinda, Raquel, seja bem-vindo, Daniel. Olá, muito feliz, né? Cumprimentar a todos, muito feliz e honrada em estar aqui com vocês. Quem vos fala não é a presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado, embora eu esteja presidente, né? Mas o que me move pela justiça restaurativa são todas as oportunidades. E sim, estar na presidência da Associação Comercial também é uma oportunidade que a gente consegue levar e abranger mais pessoas, né? Então, eu sou a Raquel Cadori, sou de Encantado, aqui do Vale do Taquari. Eu sou advogada, sou mediadora e instrutora de justiça restaurativa, né? Muito feliz por ter o Dani, que é meu irmão, comigo. Eu acho que a justiça restaurativa, um dos ganhos para mim da justiça restaurativa foi aproximar eu e o Daniel em alguns trabalhos, porque eu sou advogada e ele é psicólogo, então a gente nunca tinha pensado em trabalhar junto antes desse contexto, e é uma dupla que deu muito certo, né? Então, contextualizando assim, atuo com justiça restaurativa em fórum, em escolas, na própria comunidade, onde se tem espaços aqui no Vale do Taquari, né? Presídio de Encantado e Lajeado, como o Dr. Leoberto bem comentou. Fizemos um trabalho também bem importante em justiça restaurativa no acolhimento das catástrofes ambientais aqui do Vale do Taquari. E eu também me sinto muito desafiada, assim como as colegas, né? Mas também muito motivada em estar com vocês, e vivenciando esse aprendizado, porque eu acho que a gente aprende junto com todos. É isso que me motiva, me desafia e me motiva. E acho que esse curso ele foi pensado para quem acredita justamente, né? Que segurança e cuidado são caminhos que precisam andar juntos. E então nasce dessa compreensão, né? A gente sabe que o sistema prisional enfrenta, como o Dr. Roberto falou, muitos desafios, tensões, e que responder a isso, né, o dia a dia, exige também escuta, exige responsabilização, diálogo e principalmente fortalecimento de vínculos, né? Então, muito além da teoria, eu acho que essa proposta, ela se apoia em experiências que já vêm demonstrando, né, resultados muito positivos. Estou falando agora no contexto prisional aqui da nossa região, do Vale do Taquari, com práticas que fortalecem as equipes e qualificam, né, acho que a convivência institucional como um todo, né? E quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente não está falando em fragilizar a segurança, pelo contrário, a gente fala em qualificar a segurança. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, por isso, eu acho que esse curso é uma oportunidade, né, muito valiosa, para todas as pessoas envolvidas nesse contexto, né? E oferece instrumentos concretos, enfim, para o cuidado com as pessoas, com as equipes e com a própria instituição. Eu realmente estou muito feliz em estar com vocês. Eu e o Daniel vamos atender a formação básica, então, em Guaporé, pegando Nova Prata também. Então, desejo um sucesso a todos, né? A todos que disseram sim a esse momento, e estaremos juntos com toda essa retaguarda que é bem importante, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, muito feliz novamente em estar com todos vocês. Devolvo, doutor Leoberto.
Bem, Daniel, quer dar um oi? Queria dar um oi, então, e explicar, né, como eu caí aqui, vim parar aqui, né? A presidente da CIA é muito ocupada, né? E ela mandou uma mensagem: bah, olha só o curso que me convidaram. Daí eu falei: não quero saber. E eu vivo falando para ela: desacelera, vai mais devagar, não precisa abraçar o mundo. Aí, quando veio essa proposta, eu falei: ó, tu é presidente da CIA, sai que eu vou ter que fazer isso aí, me bota junto que eu não vou abrir mão de fazer. Porque eu já trabalho com o sistema prisional, né, facilitando os círculos, e eu achei é oportunidade única, é muito bom, tanto para os apenados quanto para a equipe. Eu acho que só vai somar cada vez mais. Isso. Isso aí, irmão. Muito bem, obrigado, Daniel. Irmão nosso, irmão da Raquel. Agora aqui a gente está entrando nessa vibe, né? Gente, é uma caminhada linda que a gente chega, né, com muito entusiasmo para juntar com vocês, para construir junto. A gente sabe que é importante um processo de continuidade, né, para a gente construir relação. A duração é vital. E esse processo tem esse requisito, né? A gente vai poder estar aqui de volta. Esse grupo de instrutores que falou com vocês, agora que se apresentou, vai poder interagir a cada mês, em cima das práticas. Todo mundo vai voltar aqui para pensar junto sobre esse fazer, né? Discutir as ideias do Kelvin aqui, de como a gente pode atravessar essas subjetividades, né, atropeladas pelo maquinismo do sistema, enfim, desde as ideias mais abstratas até as aplicações mais práticas, a gente vai estar junto aqui construindo com vocês. Agora, nós temos ainda alguns minutos, e eu confesso que quando eu montei isso, com 2 horas, eu não sabia se a gente ia dar conta de 2 horas, mas eu vi que a conversa foi animada e a gente tem apenas 23 minutos e eu não me apresentei ainda. Então, eu vou dizer 3 palavras. Eu sou Leoberto Branquer, sou desembargador aposentado, quem não me conhece. Eu trabalhei, fiz carreira na área da infância e juventude, e foi aí que eu conheci essas relações complexas da interinstitucionalidade, da interdisciplinariedade, daquilo que é necessário para reverter trajetórias de vida, né, falhadas, né? E como eu trabalhei em cadeia, e como a psicanálise diz, a gente cresce na falta, né? Foi lá nas faltas que a gente vê dentro dessa linha terminal do sistema é que eu pude compreender tudo que a gente tem que fazer no caminho de volta. Claro que tem uns que não têm volta, né? E a gente só não pode dizer que nada do que será feito vai fazer diferença. Por quê? Porque aqueles que têm volta precisam desse cuidado. Os muitos que têm volta, os muitos que estão perdendo a volta porque não têm cuidado, né? E às vezes porque também não tem segurança. A segurança que se oferece é a segurança da facção, né? Que segurança ele pode ter de, né, de se dedicar a uma trajetória diferente daquela que está sendo levado pelo, né, pelo fluxo da corrente, né, a qual ele está aprisionado muito mais do que pela grade da cadeia, né? Agora, nessa perspectiva, né, a gente não pode voltar atrás, mas a gente pode, aqui de dentro do sistema, pontuar para a sociedade essas faltas, essas lacunas, né? E dizer se a gente pode aqui, com esse grau de complexidade, corre, sociedade, vamos fazer nas escolas, vamos fazer nas famílias, vamos cuidar dessas famílias, vamos ajudar a cuidar desse mundo, porque ele pode ser melhor. E a gente está perdendo, né? Perdendo por deixar de acreditar que pode, se deixando levar, né, pela desistência. E o que a gente quer aqui não é desistência, a não ser desistência do crime. Com esses minutos a mais, eu abro a palavra aqui, o microfone está à disposição para alguém que quiser fazer alguma consideração, alguma contribuição, alguma pergunta. Boa tarde, me ouvem? Perfeito. Então, só agradecer, eu acho, doutor Leoberto, professores, a júris, por essa oportunidade. Eu acho que a nossa região merece muito e espero que a gente consiga, né, com todas as demandas que a gente tem, abraçar isso que para mim é tão pessoalmente, né, importante, que
que faz tanto parte da minha trajetória pessoal, mas também profissional, e realmente seria um motivo de muita satisfação a gente conseguir implementar isso, principalmente aqui no monitoramento, que é onde eu estou hoje. É uma situação, um momento delicado para a nossa região, né? Nós estamos com as nossas casas prisionais com teto máximo, mas eu acho que isso só reforça a importância do momento, né? Nada acontece por acaso, então a importância do momento de a gente sentar, se ouvir, aparar as arestas, né? Primeiro entre nossa equipe e entender para onde a gente quer ir, como é que a gente quer chegar e como é que a nossa região quer ser lembrada, né? Como é que a gente quer dizer que a gente saiu desse momento difícil. Então, obrigada, contem conosco e espero que a gente consiga entregar tudo que eu sei que esses professores maravilhosos podem nos dar, mas às vezes a gente está aqui empilhando vários pratinhos, então o que eu desejo para a gente é isso, que a gente esteja presente, né? Que é o que a JR merece da gente como equipe, como servidores. Obrigada. Uau! Obrigado, Aline. Tua resposta nos ilumina, nos fortalece, né? Tua presença faz isso com a gente. Tá Eu bom. Disposição aí, gostaria, Fernando. gostaria também de dizer da felicidade, já que de retomar esses trabalhos da justiça restaurativa. Durante 3 anos aqui em Caxias nós tivemos na frente com os presos do semiaberto, né? E super funcionou. Assim, grandes transformações, até alguns deles pegando já cargos em empresa, né? Então, através do sistema de justiça restaurativa dos círculos, né? Foram melhorando a atitude, compreendendo algumas coisas da vida, né? Então, funciona muito bem. Também faço parte da SPERE, que também é um outro sistema de justiça restaurativa, e fico muito feliz, porque nós estávamos tentando fazer projetos para trazer de volta aqui, estava difícil conseguir voluntários, né? A maior parte, hoje em dia, só busca parte financeira e não mais voluntariado. Eu acho que é importante, né, nesses casos aí, mas que você possa contar conosco aqui do Conselho da Comunidade também, né, como um órgão que a gente trabalha já há anos, né, dentro das cadeias aí também, para que a gente possa estar restabelecendo e que as pessoas não voltem. Porque eu me lembro também que o retorno nacional é em torno de 75%. E com a justiça restaurativa, deu uns 10%, e muitos desses eram casos antigos ainda. Então, isso prova que é um programa que funciona e influencia bastante. Obrigado aí pela iniciativa. Super Fernando, você é um resiliente, que é um exemplo para todos nós aí, nunca desistiu, né? Está aqui há anos nessa caminhada e a gente não desiste também, vamos carregar mais um pedaço adiante, talvez semear aqui um ponto de partida. A gente teve uma voz técnica, né, com a Aline, uma voz de conselho da comunidade. Será que a gente pode ouvir um policial penal? Será que a gente pode ouvir um professor do NEJA? Voluntários? Ué, será que a gente está sozinho aqui na sala? Pois é, Oi, parece. Opa, apareceu. estão me ouvindo? Sim. Sim, seja bem-vindo, André. Oi. Eu hoje estou policial penal, né? Eu era agente socioeducadora e participei, né, da Justiça Restaurativa na época que eu estive na fase, de 2013 a 2021. Então, estou bem ansiosa, né, para ver como vai ser essa condução na SUSEP, né? É bem desafiador, eu vejo, né, pela experiência que eu tive, mas eu acredito, né, muito nessa ferramenta. Não é fácil, mas, enfim, é com muita conversa, é com muito diálogo. Eu acho que, principalmente para
fortalecer a equipe também, sabe? Os servidores precisam muito também, tá? Então, deixo aqui a minha contribuição nesse sentido e agradecendo desde já, doutor Leoberto e a todos. Obrigado, André. Eu, como ex-juiz da infância e ex-juiz da fase aqui, Caxias, eu alimento essa esperança, né, que o sistema socioeducativo tem muito para ensinar ao sistema penitenciário, né? Embora não esteja assim prosperando com política pública ainda nenhum dos dois, né, mas a gente tem uma grande potência a ser desenvolvida e que você pontua isso. Eu acho que essa deve ser a nossa grande alavanca. É cuidar dos cuidadores, né? Cuidar das pessoas. Esse foi o tom da apresentação do workshop da Kay Pranes aqui na abertura do programa, né? Que se a gente não cuidar de quem cuida, não tem avanço possível, né? Então, se a gente passar esse ano sem trabalhar com apenados, com pessoas privadas da liberdade, e dedicar isso para o fortalecimento das pessoas que atuam no sistema, eu acho que indiretamente a gente já terá produzido excepcionais entregas, né? E se a gente puder criar alguma coisa com eles também, vai ser muito interessante, como o Fernando disse, aquela experiência que já se desenvolveu aqui nos trouxe, nos brindou com muitas belas surpresas, né? Então, né, a gente tem muito a encontrar nesse caminho. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra antes da gente encerrar. Muito bem. Eu acho que. Leoberto, Oi. se a Raquel pudesse ler as contribuições no chat, porque eu acho que talvez nem todos consigam ler. Vamos, Raquel. Claro, eu até tinha olhado aqui, mas como o professor Leoberto acabou respondendo várias aqui, eu acabei não, mas eu vou ler, sim. Então, o Éder, que saiu, né, pediu para sair, o Fernando, que já relatou aqui, né, retornando os trabalhos de círculos restaurativos em Caxias, no sistema prisional. A Fernanda, me chamo Fernanda. Atualmente lotada no Presídio Estadual de Vacaria, me sinto feliz em encontrar aqui nesse espaço agora o Dr. Roberto e a Raquel. Não devem lembrar quem sou, mas estive fazendo a formação em Justiça Restaurativa lá em 2014 com a Kay, com a Cati, na época da cozinha comunitária do bairro Canyon, zona norte de Caxias do Sul. Atuava em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no Vilipê, bons tempos, e para a formação agora acredito que será uma grande oportunidade para o sistema prisional. Abraço, obrigada. Fernanda, querida, ela é assistente social, é isso, né? O Kelvin diz assim, Ô, Raquel, agradeço. Oi? deixa eu dar uma ideia. O Kelvin escreveu tão forte ali, ele podia falar isso para Ai, por nós. favor, então, Kelvin Kelvin aí. consegue se comunicar? Ele disse que está com Ele problema acabou de escrever aqui que ele não tem microfone, não tem acesso a Ah, microfone ainda. É hoje verdade. libera. Então leia ele para nós, Raquel. Agradeço a oportunidade de participação nesta formação. Sou analista psicólogo da Polícia Penal, atuante no Presídio Estadual de Nova Prata, e gostaria de reforçar a relevância da inserção e consolidação dessas práticas no sistema prisional. A execução penal ultrapassa significativamente a compreensão reducionista de que segurança se restringe à correção. Ao contrário, envolve uma perspectiva complexa, interdisciplinar e necessariamente humanizada. O sistema prisional, muitas vezes, percebido apenas como aparato de contenção, exerce um papel social fundamental e, por isso, precisa ser reconhecido como protagonista em políticas públicas e na produção de cuidado. É muito positivo que nossas práticas e responsabilidades estejam finalmente sendo vistas e valorizadas. Outro ponto que destaco é a percepção de que nós, psicólogos, assistentes sociais, que atuamos no ambiente prisional como verdadeiros retentores, metabolizando
metabolizando de conflitos, muito deles invisíveis à dinâmica institucional. Lidamos cotidianamente com tensões que atravessam subjetividades, equipes, rotinas de segurança e demandas judiciais operando mediações que raramente aparecem de forma explícita, mas que sustentam silenciosamente o funcionamento da unidade. Reafirma a importância de espaços formativos como este, que ampliam o olhar sobre nosso trabalho, fortalecem práticas éticas e técnicas e reafirmam que um sistema prisional qualificado vai muito além da ortopedia social, sobretudo um espaço de corresponsabilidade, complexidade e produção de sentido social. É isso, professor. Uau! Isso aí, precisamos falar sobre Kelvin e as suas ideias. Gente, precisamos falar, precisamos estar juntos. A gente já chegou aqui, já conectou, embora um certo silêncio no fundo, mas aos poucos a gente vai desinibindo. Eu quero só dizer os próximos passos. Nós fechamos amanhã as inscrições, então por isso é super importante. Raquel, vê se tu consegue puxar o link da ficha de inscrições aí de alguma memória. E coloca para nós aqui no chat, quem está aí que não tem o link, pega aí e ajuda a fazer esse povo chegar junto, porque depois a gente vai, a partir dessa pré-inscrição, é que a gente vai selecionar os grupos que farão parte das turmas de 100 e de 150, turmas de 25 para a parte prática, as turmas depois do teórico. Então, talvez algumas pessoas não tenham ainda tido acesso, e amanhã é o dia de encerramento. A gente fez exatamente hoje essa live, que era para quem não tinha entendido ainda. Infelizmente, essa live ela ainda não vai estar na plataforma, porque a gente não subiu os nomes para a plataforma. A plataforma já está instalada, mas a gente vai puxar os nomes que se inscreveram e vai colocar nela a partir dessa semana, e aí vocês vão ter esse espaço como uma comunidade de aprendizagem na plataforma. Inclusive, eu já devo adiantar que os próximos encontros dessas partilhas, o acesso será através da plataforma. É lá que vocês vão encontrar o link das próximas reuniões. Então é isso, nesse momento a gente pede apoio na mobilização dos colegas. O primeiro foco são as turmas de abril. A partir de agora, a gente está em contato com as unidades para montar a data dessas turmas, que vai ser nas 2 últimas semanas de abril, para fazer a formação presencial de facilitador. Esse é o nosso próximo foco. E a nossa próxima partilha já fica de antemão agendada, dia 28 de abril, a quarta terça-feira do mês, é o nosso endereço, o nosso contato, o reencontro geral do grupo aqui. E então, como vocês viram, encaminhando o final, como vocês viram, a gente iniciou com uma música que ela representa o que a gente chama de cerimônia de abertura, quando a gente faz um encontro em metodologia de círculos. E agora eu vou ler, hoje me chegou às mãos um texto muito bonito, e eu quero ler ele como nossa cerimônia de encerramento. Somos árvores. Cada pessoa aqui carrega uma raiz feita de histórias, memórias, lutas, afetos. Somos troncos firmes, alguns marcados pelo tempo, outros ainda brotando, se fortalecendo. Cada um tem sua forma de crescer, seu modo de florir, sua maneira de resistir aos ventos da vida. E tudo isso é sagrado. Mas hoje, aqui, não somos apenas árvores, somos bosque. Porque no bosque há abrigo, no bosque há partilha, há vento que sopra entre nós, sem derrubar. Há chão fértil que se forma da presença um dos outros. E há silêncio que acolhe, fala que respeita, olhares que escutam. Nesse círculo, cada pessoa é essencial. Cada voz tem valor. Crescemos juntos e não para sermos iguais,
mas para nos reconhecermos parte de algo maior. Que nesse momento de escuta, de troca, de presença e de cuidado, possamos lembrar: o que fortalece a árvore é a raiz, mas o que fortalece a vida é o bosque. Raquel Marques, inspirada em Paulo Freire, somos árvores ou somos bosque. Obrigado, Raquel. Belíssima surpresa. Então, uma boa tarde, um bom resto de semana a todos e todas, e vamos em frente.